Trabalho na área da saúde há mais de 20 anos e tenho algumas histórias de quando trabalhava em asilos, como a de ver uma figura de preto correndo pelo corredor e nas 24 horas seguintes um residente morrer e em menos de uma semana outro também falecer. Mas minha história favorita é esta. Trabalhei em um hospital muito pequeno, talvez 30 leitos, que existe há muitos anos. No porão, é claro, fica o antigo necrotério e há um elevador que vai do porão para o andar principal, do lado de fora da estação de enfermagem. Esse elevador subia no meio da noite aleatoriamente. As portas se abriam e toda a equipe se levantava para procurar o paciente que acabara de falecer. Uma noite, meus colegas e eu estávamos sentados na estação de enfermagem e no final do corredor à nossa direita, ouvimos uma televisão ligando e o volume estava no máximo. Um dos meus colegas e eu caminhamos pelo corredor para encontrar a televisão e abaixar o volume. Há um quarto no final desse corredor que a manutenção mantém a porta fechada e com placas de não entrar na porta. Depois de olhar em todos os quartos abertos, não há outro quarto para olhar, a não ser o fechado. Abrimos a porta, não havia nada nesse quarto, exceto a televisão. Entrei, desliguei a televisão e disse: "Pare com isso, há um bebê doente ao lado que precisa dormir, então por favor fique quieto." Saí e fechei a porta sem mais incidentes com a televisão. Em um dos meus antigos andares onde trabalhei, sempre aconteciam coisas estranhas à noite. Era uma unidade de neurologia de recuperação. Essa unidade tinha paredes de vidro para que você pudesse registrar e monitorar seu paciente. Tínhamos um paciente que teve um derrame grave e era não verbal. Sonda de alimentação, restrito, cuidados totais, etc. Raramente a família o visitava também. No meio da noite, a luz de chamada dele acendeu. Quando atendi, uma mulher disse: "Ele está muito machucado. Ele precisa do seu medicamento para a dor." Então, entro no quarto para verificar ele. O quarto está escuro, não tem ninguém lá e o paciente está dormindo. Conto à sua enfermeira o que aconteceu e volto a me sentar na mesa da enfermeira. A luz de chamada acende novamente. É o quarto dele, a mesma voz. "Por favor, ele está muito machucado." Levanto-me e volto para o quarto. A mesma história. Conto à sua enfermeira e ela dá a ele o medicamento para a dor através da sua sonda e o reposicionamos na cama. A luz de chamada não acende mais. Foi realmente assustador. Coisas estranhas aconteciam naquele andar. Comecei minha carreira de enfermagem em um hospital urbano pequeno e muito antigo. Tão pequeno que estavam fechando tudo. Trabalhei em trabalho de parto e éramos a única unidade restante. Havia um monte de clínicas e escritórios, mas eles não estavam abertos à noite e fins de semana. Uma noite, tivemos que fazer uma cesariana razoavelmente emergencial em uma paciente que era de fora da cidade, o que significa que ela não tinha um acompanhante. Pelo que me lembro, a cesariana estava indo bem. Eu estava preparada. Estávamos no meio dela quando a paciente parou de responder ao anestesista. Seus sinais vitais estavam todos normais, mas ela simplesmente parou de falar com ele, parou de responder às perguntas. Eu podia ouvir o anestesista perguntando a ela: "Ei, você está bem?" Algumas vezes. Depois de alguns minutos, a paciente começou a responder novamente e tudo estava bem. Eu a tinha na sala de recuperação, só eu e ela.
Os bebês estavam na UTI neonatal e as coisas estavam bem simples. Mas eu mencionei a ela sobre o estranho episódio durante a cesariana. Ela disse: "Eu vi minha avó na sala de cirurgia. Eu estava tão assustada e pedi a ela para segurar minha mão, mas ela me disse que não podia me tocar." Isso, com certeza, foi algo para uma jovem de 23 anos ouvir a 0300 em um quarto longe de qualquer um dos meus colegas de trabalho, em um hospital muito antigo e vazio. Era a minha segunda noite com esse paciente que estava na casa dos 80 anos. Ele estava terminal e ia para o hospício domiciliar. No meio da noite, fui fazer os sinais vitais e ele estava falando alto no sono e se mexendo. Não tinha feito isso na noite anterior. Acordei ele e perguntei o que ele estava sonhando. Ele me disse que estava sonhando em estar com seus amigos quando era mais jovem, como ir ao bar e fazer festa. Disse que eram alguns dos seus momentos favoritos da vida. Pensei que ele deve ter tido um ótimo sonho e saí quando terminei o atendimento. Algumas horas depois, eu tinha saído com um colega de trabalho para buscar um paciente. Quando voltei, todos os meus colegas de trabalho estavam em pânico, até mesmo nossas enfermeiras mais experientes. Meu paciente estava em vídeo portátil porque ele podia ser esquecido às vezes. Na câmera, eles tinham testemunhado vários orbes disparando pela sala que pareciam estrelas cadentes. Nós vemos isso de vez em quando, mas eles disseram que havia uma quantidade louca, a ponto de a sala parecer estar brilhando. Alguns colegas de trabalho até entraram para verificar. Quando o fizeram, a pessoa do vídeo disse que eles desapareciam e depois voltavam quando a equipe saía. Quando voltei, os orbes acabaram de parar. Cerca de 15 a 30 minutos depois, meu paciente acordou e decidiu levantar da cama. Entrei lá e achei estranho para ele porque ele não tinha feito isso na noite anterior. Perguntei a ele para onde ele estava indo. Ele apontou para uma área atrás de mim e disse que seus amigos estavam lá e queriam jogar cartas com ele. Meu colega de trabalho que estava comigo ficou pálido. Eu só disse que eles deveriam jogar cartas mais tarde e o coloquei na cama. Achei que toda essa situação era bem legal. Meus colegas de trabalho acharam que eu estava louca, haha. Eu disse que seus amigos só queriam passar para dizer olá. Durante a residência, fiz uma rotação em um hospital pediátrico local e tive uma paciente de 4 semanas com uma condição congênita terminal que os pais não conseguiam aceitar e não aceitavam DNR-CC. Foi apenas porque eles insistiam que ela fosse ressuscitada que ela ainda estava viva. Finalmente, convencemos a mãe e o pai a irem para a casa Ronald McDonald para descansar um pouco e fomos verificar o RX de tórax dela por causa dos seus drenos torácicos bilaterais da última ressuscitação quando toda a equipe entrou no elevador. As portas se fecharam e nossos beepers dispararam ao mesmo tempo, anunciando um código para o quarto dela. Naquele momento, o elevador parou de repente e todos nós nos olhamos como se soubéssemos. Agora, isso foi antes das enfermeiras fazerem códigos. Naquela época, as enfermeiras nem sequer iniciavam os AIVs, exceto na UTI neonatal. Pareceu uma eternidade, mas foram apenas alguns minutos antes do elevador voltar para baixo, as portas se abrirem e nós sairmos correndo e subimos as escadas. As enfermeiras haviam iniciado o código dela e nenhum outro médico havia chegado ao quarto ainda, mas ela havia se ido. Até hoje, ainda não sei bem o que aconteceu,
mas todos nós pensamos a mesma coisa ao mesmo tempo. É tudo o que posso dizer.